Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao segundo episódio da Bússola da Gestão Financeira, um programa que ajuda empreendedores a ter um norte na gestão financeira dos seus negócios. E nesse programa, eu ensino empreendedores a dominarem as suas finanças em até 3 meses e multiplicar seus lucros. Meu nome é Marcos Caparelli, sou engenheiro de produção com experiência em gestão financeira para empresas. E o nosso episódio de hoje é: tome decisões pautadas em números e projeções do seu negócio. Vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto de números e projeções. E para eu começar esse assunto, é importante eu trazer para você o que são os números no contexto empresarial. Bom, eu gosto de fazer uma analogia dos números com as palavras. Assim como as palavras, quando se unem de um modo correto, numa conjugação certa, elas formam frases e páginas e livros inteiros. E esses livros contam histórias. Assim também são os números no contexto financeiro aí da sua empresa. Quando esses números estão numa forma disposta, numa forma correta, assim como manda uma boa administração, uma boa gestão financeira, ela também conta a história do passado da sua empresa, do presente e contará a história do futuro da sua empresa. Ok? Então, essa é a importância dos números no contexto, né, nos números das projeções no contexto empresarial. Então, eu elenquei aqui no meu computador alguns tópicos para a gente ir conversando. Então, vamos lá. Quais são esses números? Quais são os principais fatores numéricos aí no contexto de gestão financeira? Vamos lá. Eu elenquei os 5 principais, né? Que são as receitas, os custos, as despesas, o lucro e os investimentos, né, inerentes ao seu negócio. Então vamos entender um pouquinho, vamos delongar um pouquinho. Dentro das receitas, eu separei aqui, ó, tem 3 tipos de receitas. As receitas operacionais, que são aquelas que estão ligadas diretamente às vendas de produtos e serviços que você oferece. Essas são as receitas operacionais. É o dinheiro que entra ali com a venda do seu produto, do seu serviço. É a receita operacional. Existem também as receitas não operacionais, que são dinheiro, são receitas, né, dinheiro que entra aí no seu caixa, que não está diretamente ligado à venda de produtos ou serviços. É uma entrada externa. Exemplo, imagine que você é dono de uma loja de roupas. Então, a sua atividade principal é a venda de roupas. E, de repente, você tem um balcão ali que está obsoleto e você, então, resolve vender esse balcão. A venda desse balcão, você vai colocar o dinheiro aí no caixa da sua empresa, do seu negócio. Essa receita é uma receita não operacional. É um caixa que entrou ali, né, independente das suas vendas. É uma receita não operacional. Existem também as receitas financeiras, que são receitas que entra aí no seu caixa através de investimentos que a sua empresa fez. Vamos dar um exemplo. Imagine que você, todos os meses, né, numa boa gestão, separe o dinheiro mês a mês do 13º da sua equipe. Então, todo mês você já vai fazendo aquela reserva para chegar em dezembro, você ter já o dinheiro separado ali para fazer o pagamento do 13º. Mas onde você deixa esse dinheiro? Você deixa ele na conta corrente? Não, você fez um investimentozinho aí com esse dinheiro, numa aplicação. Todo o lucro dessa aplicação é uma receita financeira, né? Ela é uma receita não operacional financeira, ok? Então, essas são as receitas. E depois das receitas, nós temos os custos. O que são os custos? Custo é todo gasto financeiro que você tem, que está diretamente ligado à venda dos seus produtos, né? Está diretamente ligado aos seus produtos ou aos seus serviços. Isso é custo. E despesa? Despesa é todo o dinheiro gasto para manter aí o seu negócio. Como, por exemplo, um aluguel, né? Vou pegar o mesmo exemplo da loja ali, né? Um aluguel, a despesa com luz, com água, isso são despesas. E existem custos fixos e variáveis e despesas fixas e variáveis. Nossa, Marcos, mas agora você me confundiu, então tem tudo isso, né, vai complicando a minha gestão. Calma. Para a gente simplificar, a gente pode colocar, então, somente custos fixos e variáveis e fazer com que as despesas façam parte desses custos fixos e variáveis. Dentro de uma DFC, de um demonstrativo de fluxo de caixa, não vai ficar tão detalhado, mas facilita um pouco aí a gestão empresarial, pelo menos nesse início. Depois, se quiser mais detalhes, aí sim, a gente começa a abrir ali
em custos fixos e variáveis e despesas fixas e variáveis. Mas, a princípio, vamos concentrar somente nos custos fixos e variáveis, ok? Depois disso aí nós temos, então, já falei então sobre receitas, custos e despesas. Nós temos o quê? O lucro. O lucro, gente, é a diferença entre as receitas e os gastos, né? A receita e os custos e as despesas. Então, a diferença entre esses dois é o lucro. E eu quero trazer aqui uma consciência para você. O lucro é o principal motivo que todo negócio existe. Você montou sua empresa aí porque você visa lucro. Você quer ter, né, no final do mês, no final de um período, né, o dinheiro ali sobrando na sua conta. E eu escuto muitos empreendedores, né, apesar de toda a coragem que ele já teve para montar o seu negócio, eu admiro os empreendedores por isso. Eles têm coragem de abrir um negócio, de montar uma equipe, lidar com a parte de RH que não é brinquedo, né? É bem complexo. E depois de tudo isso, ela fala: Ah, eu não tenho tempo para fazer gestão financeira. Olha, eu quero te trazer uma luz aqui. É importante que você olhe, que você tenha tempo para sua gestão financeira. Afinal de contas, foi por isso que você abriu o seu negócio. Muitas pessoas falam: o importante do negócio é vendas. Eu tento eu concordo com isso 50%. Por quê? Porque venda, só pela venda, talvez não sustenta o negócio. Se você compra por 1.000 e vende por 800, você pode vender o máximo que você conseguir, que você vai ficar no prejuízo e seu negócio vai falir. Então, a venda, ela é muito, ela é, igual eu te falei, ela é importantíssima, ela é 50%. Mas 50% é você vender com lucro. Se você vender com prejuízo, seu negócio vai fechar. Você pode ter um tanto de venda que for. Então, você precisa de vender com lucro. E para vender com lucro, é preciso que você tenha uma gestão financeira apurada, entendendo cada custo, cada despesa, cada receita, cada investimento que você faz no seu negócio para que você tenha lucro. Então, o lucro é o motivo principal que você tem um negócio. Mesmo as instituições filantrópicas, ONGs, visam lucro. Por quê? Como assim, Marcos? Uma ONG visa lucro? Claro. Se ela não tiver lucro, ela não se sustenta. Ela não precisa ter lucros para retiradas, para. Não, não é isso. Mas ela tem que ter no mínimo R$ 1 de lucro no final de cada período, no final de cada mês. Ela tem que ter pelo menos R$ 1, porque senão não se sustenta. Senão as doações que chegam são menores do que ela propõe ajudar, o que acontece? Prejuízo, ela fecha. Então, todo negócio visa lucro. E se o seu negócio se você tem um negócio, você tem que visar lucro. E se você visa lucro, você precisa de ter uma gestão financeira aí, na prática do seu negócio. Ok? Então, vamos lá. Então, eu já falei sobre receitas, custos, despesas, no qual nós resumimos custos de despesas como somente custo fixo e variável. Falei sobre lucro e investimento. Investimento, nesse caso, não é um investimento externo, investimento financeiro do seu negócio, não. Não, é um investimento que você usa aí na sua empresa. Investimento, por exemplo, se você tem uma loja, vou pegar o mesmo exemplo, a loja de roupa, e você faz uma pintura nessa loja, ou se você trocou aquele balcão, você vendeu aquele balcão obsoleto e pôs um novo, por exemplo, é um investimento que você fez no seu negócio. Isso não é custo nem despesa, isso é investimento. Ok? Então, eu já falei aqui quais são, né, de onde vem, quais são esses números. E depois desse número, o que são as projeções? Afinal de contas, eu falei de números e projeções. As projeções é, como eu diria, a conciliação de todos esses números para formar aí uma história na sua empresa, né? Uma história de fluxo de caixa, aonde você consegue olhar o passado e projetar, né? Olhar para o futuro aonde você quer chegar. É como se fosse uma linha do tempo, projetando aí os futuros resultados da sua empresa. E por que isso é tão importante? Porque com uma projeção financeira, você consegue traçar metas e objetivos não aleatórias, mas pautadas no que a sua empresa precisa e almeja. Você consegue simular situações diferentes de compra, de venda, enfim, fazer planejamentos financeiros para a sua empresa e auxilia você de uma forma muito precisa nas tomadas de decisões. Ok? Então, isso é uma projeção financeira. E vamos lá, vamos continuar aqui. Eu elenquei alguns tópicos para a gente continuar conversando e eu parei aqui nas projeções financeiras, não é mesmo? E aonde eu busco esses números? Aonde estão esses números na minha empresa? Quando você passa a ter uma gestão financeira mais afinada, você passa a ter esses números nas suas DFCs, demonstrativo de fluxo de caixa, nas suas DREs,
demonstrativo de resultado de exercício. E quando você tem essas duas ferramentas, você consegue, então, fazer planejamentos, projeções futuras. E tudo começa, pessoal, lá no seu fechamento de caixa. Ah, Marcos, fechamento de caixa? Você está falando para varejo. Não, toda empresa, seja ela do varejo, seja ela uma indústria, precisa de fechar seu caixa. No varejo, acontece aquele volume maior de pessoas, né? Com vendas de valor talvez menor, mas com muito volume, né? Com muito um volume de vendas. Já uma indústria, de repente, o volume de venda é menor, um valor agregado maior. Mas mesmo assim, é importante fechar o caixa, entender o que vendeu no dia, o que saiu do caixa no dia, de qual caixa saiu esse dinheiro. Foi direto do banco? Foi daquele caixa que está aí, né, próximo a você, dentro do seu estabelecimento? Um cofre, enfim. Você tem que entender, tem que fazer um fechamento de caixa bem apurado, entender que foi, qual foi a forma de recebimento, se foi cartão, se foi cheque, se foi débito, se foi crédito parcelado, se foi boleto, se foi em dinheiro, se foi Pix, tudo isso você tem que entender. Outra coisa, tem que entender como saiu o dinheiro do caixa. Se você pagou com o dinheiro que estava ali no seu caixa, se você pagou direto da sua conta bancária, enfim, tem que ter um fechamento de caixa apurado. Isso leva você a ter um controle de entradas e saídas, uma conciliação bancária, fazendo ali um bate de caixa diário. Tudo começa por aí. Isso faz com que você consiga projetar um fluxo de caixa presente e futuro. E, claro, depois que você projetou e isso foi executado, ele passa a ser um fluxo de caixa passado, onde você começa a ver história e ter ali, nessa história da sua empresa, é, é, ideias de como a sua empresa comportou num determinado período, numa determinada situação, e você começa então a projetar isso para o futuro, ok? Estão entendendo, pessoal? E aí eu trago aqui para vocês, assim, ainda depois de ter mostrado tudo isso, qual a importância dos números, de onde vêm os números, como fazer projeções, como elas se constroem, né? Como elas são construídas. E aí, de repente, você vira para mim e fala assim, mas afinal, é realmente importante eu fazer tudo isso, porque meu negócio dá muito certo e eu ajo muito intuitivamente e sempre tem dado certo. Eu gosto muito de trazer sempre nos meus vídeos essa questão da intuição. Eu falo que a intuição é um dos nossos sextos sentidos, né? Nós não temos só os cinco sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós temos outros sentidos. E o empreendedor tem a intuição muito apurada como um sentido. Então, é importante sim você usar a sua intuição, mas você tem que atrelar, você tem que juntar essa sua intuição aos números. Afinal de contas, os números não mentem. Né? Os números é uma parte racional do negócio. Né? A intuição é uma parte emocional. Então, você tem que juntar essas duas competências para que você tenha excelentes resultados. Pensa bem, se você tem uma intuição que algo pode dar certo, mesmo que os números estão mostrando ali para você. Primeiro, se você tem uma intuição e não tem nenhum número, você vai agir puramente pela intuição. Isso pode ser que dê errado, pode ser que dê certo. Você fica ali com 50-50. Mas se você age somente no racional, só com os números, também, né? Talvez você perca uma oportunidade, porque a sua intuição, né, falava que aquilo ali poderia dar certo e você fica só ali no racional, olhando os números, né, as impossibilidades. E talvez isso te atrapalhe. Mas quando você une os dois, você consegue ter uma intuição de que algo é possível, que algo pode dar certo. Isso traz também mais um sentido, que é a coragem que o empreendedor tem. E aí você pauta essa sua coragem nos números. E isso, né, faz essas projeções, e isso mostra para você que aquilo vai dar certo. Ah, aí não tem erro, né, pessoal? Aí é sucesso na certa. Eu poderia contar uma história aqui para vocês de uma cliente minha. Ela tem, né, eu ia falar que ela tinha, mas ela tem uma loja de presentes, de artigos para presentes. E ela fica estabelecida numa avenida, né, da cidade onde ela fala, numa avenida importante. E ela teve a intuição de montar uma filial a 200 metros dela. E ela falou: mas será que eu não vou fazer concorrência para mim mesmo? Mas ela viu uma possibilidade. O ponto era melhor, era numa esquina, né? O público daquela esquina, apesar de estar apenas 200 metros, parecia ser um pouco diferente. E tinha uma outra questão, tem um hotel na frente, enfim, ela analisou várias coisas, a intuição dela falou, monta uma aqui. Ah, mas por que ela não muda aquela de lá para cá? Porque lá ela já tinha um público fiel. E ela resolveu, então, fazer isso.
e ela usou o que? A intuição, mais as projeções, os números, as DREs que ela tinha, e ela então olhou o fluxo de caixas, porque quando você faz um investimento numa filial, ou qualquer investimento que seja, isso a princípio afeta o caixa. E não é diferente do caso dela, afetou o caixa dela por um período. Afinal de contas, você tira um volume de dinheiro para montar uma filial. E até que essa filial comece ali a ter seus próprios clientes, enfim, a dar resultado, quem sustenta isso é a primeira empresa, né? No caso, a loja 1 dela. Então, isso trouxe para ela, dentro das projeções, trouxe uma segurança para ela fazer esse investimento. E deu certo, deu super certo. Daí a importância de ter aí os números, uma gestão bem afinada, né? Para não passar aí apuros e ter decisões mais assertivas. Então, qual que é a importância aí de se ter aí tudo isso em mãos, né? Então, seria decisões mais assertivas, seria planejamento financeiro futuro, seria agregar possibilidades novas aí no seu negócio, crescimento sustentável. Então, tudo isso faz parte aí de uma boa gestão financeira, ok? Então, vamos lá. E para concluir, então, qual que é a nossa conclusão nesse nosso bate-papo aqui? Qual que é a nossa conclusão? A conclusão é que você precisa, enquanto empreendedor, você precisa olhar para os números da sua empresa. É algo fundamental. E essa história de que eu não consigo, essa história de que não dá certo, essa história de que eu não tenho dom para isso é balela. Você é empreendedor, você já montou o seu negócio, você já tem, já fez o mais difícil. Então, fazer gestão financeira é só uma das etapas. E deixa eu te falar uma outra coisa: fazer atividades que a gente não gosta faz com que a gente supere mais desafios na nossa vida, não só naquilo que você não gosta, mas em outras áreas também, ok? Então, como ter esses números aí na sua mão? Primeiro, se inscreva aqui no meu canal, deixa um like, me acompanhe, porque logo, logo eu vou estar lançando o curso A Bússola da Gestão Financeira, onde eu vou te ensinar um passo a passo de como você pode ter todos esses números, todos esses controles na sua mão e fazer melhores negócios aí na sua empresa. Mas, para você que já quer começar, eu vou deixar algumas dicas aqui, ó. Tenha diariamente o seu fechamento de caixa de um modo preciso. Como eu falei, quais as formas de recebimentos, como foi feita a venda, onde está o dinheiro da sua empresa. Faça um fechamento de caixa preciso. Depois, faça um controle afinado de entradas e saídas com conciliação bancária diária. Através disso, alimente um fluxo de caixa. E você vai ter história da sua empresa, e aí, a partir desse fluxo de caixa passado e presente, você projeta um fluxo de caixa para você tomar melhores decisões aí no seu negócio. E esse fluxo de caixa alimenta, né, também com números a sua DRE, para mostrar se o seu negócio tem lucro ou prejuízo e quais das linhas da DRE você pode melhorar através das suas decisões, das suas análises, ok? Para você conseguir, às vezes, algum material de DRE, você pode pesquisar no site do Sebrae ou até mesmo no Google, ok? Bom, pessoal, espero que eu tenha contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe aqui no canal e até a próxima.